Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de um assunto muito legal, que é biotecnologia. Então vamos lá. O que é biotecnologia, né? A biotecnologia é uma área voltada à utilização de material genético dos seres vivos, que eles são manipulados para fins medicinais ou industriais. A biotecnologia não é uma coisa nova. O que é novo, que a gente vive falando de inovação tecnológica dentro da biologia, são as ferramentas que a gente utiliza. A gente utiliza algumas ferramentas novas para fazer essa biotecnologia. Mas, por exemplo, quando as pessoas fazem um... pega uma muda de planta e planta essa e coloca essa muda em outro lugar, replanta, né? Ela está fazendo um processo que é biotecnológico, ela está fazendo um clone daquela planta. Então, a biotecnologia é uma coisa que a gente faz há muito tempo, né? A gente fermenta um pão, por exemplo. Então, são processos que a gente conhece há muito tempo. A gente faz há muito tempo, mas aí a gente foi aprimorando esses processos e aí fomos criando novas ferramentas para fazer esses processos de forma mais tecnológica possíveis. Quais são as áreas dentro da biologia que utiliza biotecnologia? Genética, bioquímica, entomologia. Entomologia é a área que estuda os insetos, fisiologia. Então tem outras também, né? Tem um monte de área dentro da biologia que estuda, que faz o uso de biotecnologia. No entanto, essas daqui que a gente citou são as que mais utilizam. Existem outras também que utilizam a biotecnologia, viu? E aí, eu estava falando disso já, né, para vocês. A gente tem a biotecnologia, ela tem mais de 5 mil anos, né? Então a gente faz a fermentação lá para panificação ou para produzir bebidas alcoólicas também, né? Algumas bebidas alcoólicas elas são produzidas por fermentação. E aí, esse processo, ele é biotecnológico. Você faz o uso de organismos vivos para produzir algo. Produção de mudas na agricultura, que eu comentei com vocês já também é um processo biotecnológico. E aí, o que é novo para a gente, né, como eu já falei, é o desenvolvimento dessas biotecnologias. Então, a gente tem marcadores moleculares, a gente tem engenharia genética, o sequenciamento de DNA, clonagem, células troncos. Esses daqui são os tópicos que eu escolhi para a gente falar hoje, mas a gente tem outros processos também que envolvem biotecnologia. Então, vamos falar um pouquinho sobre os marcadores moleculares. O que é a definição de marcadores moleculares? São sequências de DNA que revelam polimorfismo entre indivíduos geneticamente relacionados. Então, vamos lá, eu tenho um indivíduo, vamos supor, deixa eu ver, eu tenho dois seres da mesma espécie. E aí esses seres da mesma espécie, eles têm diferença entre eles. Então, vamos supor, tem eu e tem o meu pai. Eu sou pequena e o meu pai é grande. Isso é um polimorfismo entre indivíduos que são geneticamente relacionados, que a gente é geneticamente relacionado porque a gente é da mesma espécie, não porque é pai e filho. Porque a gente é da mesma espécie. E aí, os marcadores moleculares faz o quê? Seleciona esses genitores com capacidade específica. Então, vamos lá. Meu pai, se ele é alto, ele tem uma capacidade de gerar filhos altos. Só que para ele ter certeza que ele vai selecionar um filho, que ele vai ter um filho alto, a outra genitora, então, tipo, a minha mãe, ela também teria que ser alta, que não é o caso. Então, você pega duas características iguais e aí você marca lá na genética dele, lá no mapa genético dele, o que determinou que ele é grande, se realmente ele tem a característica para determinar que os genitores dele seja grande. E aí, quando você faz isso, você está determinando que aquele genitor tem aquela capacidade de gerar seres grandes. Então, você precisa selecionar os dois, né? Permite análise de diversidade genética. Então, é isso, né? Eu permito, baseado em marcadores moleculares, descobrir, por exemplo, que eu tenho um pai alto e eu sou baixa. E aí, os testes de paternidades que a gente tem, eles são feitos por marcadores moleculares. Vou mostrar um exemplo para vocês de marcador, como a gente usa marcadores moleculares em teste de paternidade. Então, a gente tem lá um padrão. Então, vamos supor que isso daqui seja gatos. Então, para você ser gato, você tem esse padrão aqui.
Como que nasceu o filho? Com uma bandinha verde e uma bandinha azul. Essa bandinha verde aqui veio da mãe. Então, essa bandinha azul tem que ter vindo do pai. Por quê? Porque basicamente 50% ou muito próximo disso tem que vir do genitor e 50% ou muito próximo disso tem que vir de outro genitor, né? A gente viu lá em meiose a formação dos gametas, então a gente tem metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai. 50% do material genético da mãe, 50% do material genético do pai. Isso aqui é um exemplo mais básico. A gente tem, por exemplo, um exemplo mais complexo aqui. Então, a gente tem um bebê que foi chamado de bebê 81, e aí o bebê 81 tem essas características aqui. E aí vocês tinham que olhar e descobrir quem era o pai e quem era a mãe deles. Então, como que vocês vão fazer para descobrir se é o pai ou se é a mãe? Quando não tem banda, você tem que olhar no pai e na mãe, e o pai e a mãe, um dos dois não pode ter banda. Se um deles tiver banda, tudo bem, mas um dos dois não pode ter. Então, o pai A ok, o pai B ok, o pai C ok, o pai D ok, o pai E, o pai e a mãe E aqui, o casal E, não pode ser pai dessa criança aqui. Porque se os dois estão preenchidos, esse daqui tem que estar preenchido também. Para ele não estar preenchido, um dos dois tinha que não estar preenchido, que era da onde vem essa informação. Que a gente tem a característica 2, que é a mesma coisa. E aí aqui qualquer um deles pode ser o pai e a mãe dele, né? Aí a gente tem na característica, a terceira característica está marcado. Então você tem que ter ou o pai ou a mãe marcado. Se nenhum dos dois estiver marcado, deu erro, né? Nenhum deles pode ser pai ou mãe dessa criança, que é o caso do E novamente. Então o E já está descartado, tipo, não pode ser pai ou mãe dessa criança mesmo. E aí você vai ter que ir olhando de bandinha por bandinha para descobrir quem é o pai e quem é a mãe dele. Quando você olha aqui a última banda, facilita a sua vida, né? Mas vou deixar aí para vocês olharem, para vocês descobrirem quem é. E aí depois eu conto para vocês, quem for fazer isso daqui, me pergunta lá no chat qual é a resposta que eu conto para vocês. Mas é tipo coisa muito simples. A gente tem um outro processo também, que é a engenharia genética. A engenharia genética a gente chama também de DNA recombinante. Então, você recombina DNA. A engenharia genética é o quê? É uma técnica de manipulação e recombinação dos genes através do uso de ferramenta biológica com o intuito de melhorar o organismo. Então, a gente tem várias coisas que são feitas dentro da engenharia genética. Uma coisa, por exemplo, é aconselhamento genético. Não sei se vocês lembram, mas a Angelina Jolie, por exemplo, fez um aconselhamento genético. Quando ela fez esse aconselhamento genético, que ela mapeou o gene dela, ela descobriu que as chances dela ter câncer de mama era muito alto. O que a Angelina Jolie fez? Retirou as mamas dela e aí colocou silicone lá, você olha, tem nada faltando, mas ela não tem as mamas, né? Não tem as glândulas mamárias, que é onde poderia se produzir esse câncer que ela provavelmente teria, e aí como ela fez esse aconselhamento genético, ela não vai ter. Ela pode ter câncer em outro lugar? Pode, mas as chances de ter câncer de mama, ela reduziu a zero. Pesquisa sobre doença genética e desenvolver medicamentos, então a engenharia genética também está em torno disso. Na agricultura e na pecuária, muito a gente chama de OGM, né, que são organismos geneticamente modificados, que são o que a gente chama de transgênicos normalmente. E aí a gente tem transgênicos tanto na agricultura quanto na pecuária. E aí a engenharia genética, ela contribui muito para isso. Vamos lá. Como a gente utiliza a engenharia genética? Clonagem. E aí, qual que é o intuito da clonagem? Produzir organismos geneticamente iguais. Quando eu era uma jovenzinha, clonaram a Dolly, né? A Dolly foi o primeiro mamífero que a gente conhece, que foi um caso aberto para todo mundo. Desacredito muito que tenha sido realmente o primeiro mamífero a ser clonado, mas foi o primeiro mamífero que foi feito de forma em que a ciência considerou ética. Tem muita discussão apesar disso, mas foi uma pesquisa liberada, foi aceita, naquele momento foi aceito. Então, como que você faz um clone, né?
você pega uma ovelha e essa ovelha ela vai doar o óvulo dela. Aí você vai pegar esse óvulo dela e vai tirar o núcleo desse óvulo. Vai ficar lá só o óvulo sem núcleo. Você vai pegar a ovelha matriz, que é a ovelha que você quer as características dela exatamente iguais. E aí você vai preparar essa célula para clonagem. Vai deixar ela lá. Depois de preparada, vai deixar ela em repouso. Pega as duas células, a que está sem o óvulo, e a outra que está lá, que é da onde você quer o material genético, e faz uma fusão. Junta as duas células. Normalmente é usado descarga elétrica para poder fazer essa fusão das duas células. Isso é feito in vitro, dentro de um tubinho lá em laboratório. Se você vê que as células começou a se multiplicar, aí você pode pegar essas células e colocar em uma barriga de aluguel. Você pega a mãe lá, numa barriga, e você implanta lá no útero essas células, e aí essas células vão começar a se desenvolver, vai gerar um ser, e esse ser vai gerar um clone. Esse clone aqui é exatamente igual a essa ovelha matriz. No caso da ovelha Dolly, por exemplo, as células foi retirada das células mamárias. Então, a célula para fazer, né, que eles pegaram lá foi uma célula mamária. Tem casos com outras células, mas aí isso não vem ao caso. É só para vocês saberem como foi o caso da Dolly mesmo, assim. E eu lembro que eu estava, sei lá, na escola e foi, tipo, o falatório do momento. Todo mundo falava da ovelha Dolly, e agora vão começar a clonar a gente. As televisões começaram a fazer novelas sobre clone, tipo, foi uma coisa muito falada. Mas, tirando mamíferos, que é uma discussão ética muito grande que existe dentro disso, a gente tem outros seres que a gente clona aí à torta direito, né? Planta, bactéria, tá aí o tempo inteiro sendo clonado. E a clonagem é uma coisa real que existe, tipo, e que acontece muito dentro dos laboratórios. Além da clonagem, a gente tem os transgênicos. O que são os transgênicos? Você introduz material genético de um indivíduo de uma espécie em um indivíduo de outra espécie. Então, por exemplo, eu tenho em um milho, por exemplo, um milho que o grão dele fica muito bonito. E eu quero passar essa característica para a soja. Eu vou lá, retiro essa característica do milho, coloco essa característica para crescer em uma bactéria. Então eu pego o material genético da minha bactéria, isolo. Depois que eu isolar, eu clono esse DNA, inserindo o meu material de interesse, né? Então que está aqui vermelhinho, que é a inserção do que eu coloquei. Aí eu extraio o meu gene de interesse, então é o gene que está lá com a parte vermelhinha, que é o meu gene de interesse. E aí eu insiro isso em um outro indivíduo de uma outra espécie, que no caso foi uma planta. Então a gente tem plantas transgênicas. A gente tem no Brasil muita soja transgênica, né? Mas tem muito milho transgênico também, tipo por aí. Existem discussões éticas também sobre esse assunto, né? Sobre uso ou não uso. Tem alguns países da Europa, principalmente, que não utilizam transgênicos. O Japão também não utiliza transgênicos. E aí, mas existem países que, apesar deles não colocarem transgênicos, não usarem, ser proibido a entrada, inclusive, no país deles de organismos geneticamente modificados, eles fazem estudos no laboratório para saber se realmente causa tudo isso que a gente tanto fala, né? Porque a gente percebeu que depois dos transgênicos teve muitas doenças que aumentaram. Então, tem país que aí, apesar de não usar, está estudando para ver, será que é isso mesmo? Não fizeram nada ainda. A gente tem também sequenciamento de DNA. Então, o que o sequenciamento de DNA vai fazer? Ele vai determinar a sequência das bases nitrogenadas da molécula de DNA. Então, eu quero fazer o sequenciamento do meu DNA. Então, eu vou lá no laboratório, eles vão colher alguma coisa minha, um fio de cabelo, pode ser saliva, pode ser sangue, e aí vai pegar uma parte minha que tem DNA e vai sequenciar, vai descobrir qual é a minha base. E aí quando você descobre o sequenciamento, principalmente de espécies que já tem o mapa genético, né, já tem o genoma da espécie humana, por exemplo,
Quando eu sequencio o meu, eu posso saber, por exemplo, onde ocorreu uma mutação, aonde está propenso a ocorrer uma mutação, e aí, por exemplo, foi isso que a Angelina Jolie fez, e aí é por isso que ela sabia que as chances dela ter um câncer de mama era muito grande, e aí foi por isso que ela decidiu retirar as mamas dela. Virou uma polêmica também, aí eu também não entendi, né? Porque aí é um caso pessoal e aí cada um faz com o seu corpo o que bem entender, né? Mas virou uma polêmica também que as pessoas ficaram achando que elas podem dizer se a Angelina Jolie podia fazer isso ou não poderia fazer isso. Pode, né? O corpo é dela, tá podendo fazer o que ela quer. E aí, para finalizar essa aula, a gente tem as células troncos. As células tronco, elas são células que elas podem se diferenciar em muitas outras células, ou elas podem pode se replicar e formar outras células troncos. E aí, por que quando se descobriu a célula tronco, por que tipo, né, foi o auge, foi o mó legal? Porque se você tem, por exemplo, nasci e guardei minhas células troncos lá no laboratório, tem laboratórios que guardam lá a sua célula tronco dentro do nitrogênio líquido e fica lá, né? Eles conservam a sua célula. Fui viajar, passei por um acidente de carro e fiquei tetraplégico. Dificilmente você tem recuperação, né, com fisioterapia, essas coisas. Se você tiver as suas células tronco guardadas, as chances de você conseguir se recuperar são muito maiores. Então, essas células são importantíssimas, né? A gente tem células que elas não conseguem depois, né? São as células que não conseguem se diferenciar em qualquer tipo de célula, mas as nossas células tronco são aquelas células que a gente tira do cordão umbilical, são células que elas podem se diferenciar em qualquer célula do nosso corpo, então elas têm capacidade de produzir aqui na cabeça, olha aí, né, tá faltando o meu, né, neurônio, ela pode formar células sanguíneas, ela pode formar células musculares, ela pode formar uma infinidade de células, qualquer célula epitelial, qualquer célula que tiver no seu corpo, elas são capazes de produzir. Então, é muito legal essas células troncos por causa disso. Biotecnologia é um assunto muito legal, é um assunto que envolve muito ética, tem muita discussão ética em cima de biotecnologia, mas é isso, né? A gente precisa também ter esse limite de quando essa discussão é em torno de uma comunidade, em torno de todas as pessoas, e quando essa discussão é em torno de escolhas pessoais, porque aí não é para se discutir escolhas pessoais, né? Mas, por exemplo, os transgênicos é importante discutir, é importante estudar, porque se eles fizerem mal, eles vão mal para todo mundo. Mesmo que você tenha lá, né, avisando no supermercado, nem sei se tá mais, porque é sempre uma briga de coloca, de não coloca, mas tem uma lei que fez com que os transgênicos tivessem um T amarelo nos alimentos. Depois tiraram, depois colocaram. Mas é isso, né? A maioria dos alimentos que a gente vai comer vai ser de supermercado, vai ser transgênico, principalmente derivados de milho e de soja, tipo, que eles são de comercialização, a maioria são transgênicos mesmo. Então, eu acho que essa discussão entra num debate válido. Quando a discussão é pessoal, aí eu acho que a gente, né, tem que cada um tomar conta da sua vida. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muito a atenção, vocês são lindos e maravilhosos. Estou com saudade de vocês. Chega a gente a se ver logo, né? Mas vai demorar mais um pouquinho. Mas tenho certeza que logo a gente se encontra. Beijos, gente. Se cuidem.